Olá, bom dia. Meu nome é Lixiomar Fernandes, sou juiz de direito, hoje titular da segunda vara civil e fazendas públicas de Trindade, e também atuando junto à atividade específica da corregedoria, executando os auxílios dos colegas que necessitam e são deferidos pela Corregedoria Geral. Pois bem, a nossa conversa aqui hoje é sobre o fluxo, ou até mesmo as questões atinentes às unidades judiciárias. É importante salientar aqui que não estamos aqui para impor a ninguém como gerenciar a sua unidade judiciária. Mas é importante, eu acho que essa troca de conhecimentos, até mesmo porque eu até acho que temos colegas muito mais experientes do que eu, mas talvez não tenha a coragem de vir aqui, de começar a expor a sua unidade para que tenhamos conhecimento. É uma troca de conhecimento, né? É importante a gente ter essa vontade, essa coragem de trazer, até mesmo para incentivar que outros colegas venham colocar o seu ponto de vista. Quando eu falo que talvez eu não tenha a experiência que muitos têm, porque às vezes temos aí colegas que estão aí há 20, 30 anos como magistrado. Na magistratura, eu sou jovem ainda, né? Eu ingressei na magistratura em 2009, mas trazemos aí na bagagem o fato de ter sido escrevente, ter sido assistente de juiz, assessor de desembargador, administrador no tribunal. E então nós já trabalhamos muito com gerenciamento de unidade judiciária, né? Até mesmo o antigo SPG, instalação dele, trabalhamos na corregedoria também. Então é importante entendermos, né, sobre essas questões, essas deficiências, né, que nós encontramos nas unidades judiciárias. Pois bem, quando nós vamos trabalhar esse fluxo, a primeira coisa que nós temos que saber é qual o problema, né? Quais são os problemas que nós temos? Nós sabemos que nós temos aí um fluxo muito grande de processo, talvez isso nos atrapalhe, e então nós temos que partir de um diagnóstico, fazer um diagnóstico dos nossos problemas. E para traçar esse diagnóstico, nós temos que ter um balizamento, né? A partir de onde, né? Então, é interessante que nós comecemos das metas que o tribunal nos coloca, que consequentemente são metas cobradas pelo CNJ. Ou seja, não são à toa que essas metas são colocadas lá. Não sei se vocês já participaram, mas eu já participei não pelo Tribunal de Justiça de Goiás, mas pelo TRE Goiás, como a gente monta as metas, né? As metas elas são colhidas, as sugestões no tribunal, né? No teor, ou seja, ali no âmbito do tribunal. Depois é marcado uma reunião, um encontro no CNJ, e lá no CNJ modulam essas metas. Essas metas são moduladas por nós mesmos, os nossos representantes. E às vezes a gente observa muita gente reclamando, mas essas metas são incumpríveis, são impossíveis de cumprir. Não, quem colocou essas metas foram nós mesmos, né? Nós, através geralmente são os juízes auxiliares da presidência, o próprio presidente, né, ou o corregedor, que vai nesse encontro e discutem ali, todos os tribunais discutem e formam as metas para os próximos anos. Isso é normal, é discutido, são todas discutidas. Então,
Partindo desse pressuposto de que nós temos que cumprir essas metas, porque, uma vez cumpridas essas metas, nós estaremos fazendo a prestação judicial adequada, ou perto do adequado. Então, partindo disso, nós temos que conhecer as nossas unidades judiciárias, né? Conhecer ela. E como é que nós conhecemos as nossas unidades judiciárias? Trabalhando no dia a dia, enfrentando os problemas, é uma das situações. Mas hoje nós trabalhamos muito com números, né? E pensando nisso, né, o CNJ partiu para a justiça em números, né? E a partir disso, cada tribunal desenvolveu as suas ferramentas em conjunto com o CNJ. E nós temos hoje uma ferramenta muito importante que o tribunal nos oferece, que a Corregedoria nos oferece, que é o sistema controle da Corregedoria. Então, se nós partirmos de conhecermos as nossas unidades judiciárias, do que nós vivemos nela no dia a dia, desde dos atos praticados por nós, de montarmos os nossos modelos, de nós criar um fluxo dentro do nosso gabinete que converse com a escrivania e conhecer principalmente os números das nossas unidades judiciárias, é que nós temos condições de fazer um trabalho melhor e capaz de atender melhor tanto a necessidade das metas quanto a necessidade do jurisdicionado. Pois bem, então irei colocar aqui para os senhores uma tela, né, uma tela de compartilhar aqui a nossa tela de sistema controle da corregedoria. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, processos autuados há mais de 5 anos e ainda em tramitação. Eu tenho 22,35 processos. Isso corresponde a 3.711 processos. É muita coisa? É muita coisa. Mas eu estou trabalhando nele, sim, vou mostrar lá na frente, que é uma das mãos de obra, onde eu estou concentrando uma mão de obra no meu gabinete. Então, é muito importante que tenhamos conhecimento dessa plataforma para que nós saibamos onde concentrar nossas forças de trabalho no gabinete e também na escrivania, ou seja, fazer essa junção, esse trabalho horizontalizado, para que possamos enfrentar melhor os números. Processo cuja última providência foi há mais de 1 ano. Então, eu tenho um processo nessa situação. Por que eu tenho esse processo? Esse processo é um processo lixo, né? Que ele é um processo que o meu escrivão está buscando resolver ele, porque é um processo, inclusive, que gerou um processo desaparecido, né? Que gerou uma restauração de autos. Então, nós estamos trabalhando nele para poder fazer a exclusão dele aqui. Processos de conhecimento autuado há mais de 3 anos e ainda não julgados. Nós temos aqui uma quantidade maior, que são 26,12%, ou seja, 646 processos. E esse processo, nós temos como trabalhar eles? Estamos trabalhando eles, né? Vou mostrar também lá na frente, porque onde estou concentrando a minha força de trabalho nele. Nós temos providências, processos arquivados provisoriamente, exceto a execução fiscal, ou arquivado definitivamente, sem baixa há mais de 30 dias. Nós temos 10 processos, que são processos também que foram processos lixo também, que a gente está trabalhando eles. Processo arquivado provisoriamente há mais de 5 anos, somente execução fiscal. 0 processo. Processo aguardando providência da escrivania há mais de 100 dias. Eu tenho 8 processos.
né? E desses 8 processos, eles estão, desses 10, eles estão aqui dentro desses processos. Processo aguardando providência do contador há mais de 100 dias, 0. Processo com mandado aguardando devolução há mais de 30 dias, 0. Processos concluso há mais de 100 dias, 0. Processo sem pendência há mais de 30 dias. Nós estamos com 33 processos pendência. Esses processos são alguns processos em que ficam, por exemplo, aguardando devolução precatória. Então, aliás, devolução de precatória não, mas devolução precatória são outros. Nesses casos aqui, são processos com pendência lá na escrivania, que, por exemplo, tem que aguardar a devolução de carta, né? Que cartas são essas? Carta de mandado, carta de intimação, né? Carta de intimação. Carta precatória recebida há mais de 120 dias, total, 79. Essas cartas precatórias recebidas há mais de 120 dias, elas são processos também que nós encontramos um certo lixo nesses processos. Aqueles processos que chegavam na escrivania, no protocolo, eles cadastravam mais de 2 vezes, né? Às vezes não observava, cadastrava, depois cadastrava de novo, não consultava, e como ele cai diretamente no distribuidor, às vezes na escrivania, acabou ficando um lixo aí, então nós estamos trabalhando isso também. Média de conclusão por processo em tramitação, né, tempo para a primeira audiência, então isso aqui a gente tem que trabalhar essa situação também. Processo com carga para agente externo, exceto o Ministério Público há mais de 100 dias, 0. Processo com carga ao MP há mais de 100 dias, 0. Carta precatória expedidas há mais de 120 dias, né? Então, nós temos aqui isso aqui também é um lixo que a gente está trabalhando. Processo aguardando providência da junta médica há mais de 100 dias, 0. E aí segue, né? Indicadores interessantes que você deve trabalhar. Então, vou tirar aqui esse compartilhamento. E é importante, colegas, a gente entender o seguinte: olha, nós temos, nós agora detectamos o problema, né? Então, nós detectamos o problema e temos que trabalhar esse problema. Esse problema é um problema que nós temos condições de resolver a partir do momento que nós detectamos, ou seja, fizemos o diagnóstico. É muito importante que você, juiz, incentive a interdependência, a horizontalidade dos trabalhos entre gabinete e escrivania. Primeiro que isso é salutar que as duas equipes conversem. O ideal mesmo seria que fosse tudo a mesma equipe, né? Fosse tudo a mesma equipe, ou seja, tivéssemos um grande gabinete onde cada assessor, fazendo ali a sua minuta, ele já expede documento adequado a cumprir aquele ato, né? Mas nós sabemos que isso ainda não é possível, porque existe aí uma diferença, às vezes, de formação, né? Podemos dizer que nos últimos concursos, né, que o tribunal tem exigido na atividade de escrivania a formação em direito, ou seja, nem todos os nossos servidores têm a capacidade de minutar e cumprir o ato. Às vezes nós temos os servidores capazes de cumprir os nossos atos, mas não tem capacidade técnica para poder minutar. Isso quer dizer que os servidores
da escrivania são piores do que os servidores do gabinete? Não, não, é questão de formação, questão técnica, questão de estrutural do tribunal, que, por muitos anos, exigiu que o serviço de escrivania não necessitasse de ser bacharel em direito. Bom, mas aqui entra, né, aquele nosso conhecimento adquirido lá nos primeiros módulos de gestão de pessoas, do chamado interdependência entre os órgãos, entre as instituições, né? Nós hoje não vivemos mais isolados. Nós temos que ter essa noção de interdependência para que o nosso trabalho flua melhor. Então, olha só, detectado o nosso problema, né, onde nós devemos atacar? Nós devemos atacar, começar do gabinete e também da escrivania. Mas, para isso, é importante que nós saibamos, né, como que as coisas acontecem. É importante você criar uma rotina, criar classificadores próprios, né? Criar classificadores próprios para que os processos sejam atacados, ou seja, a concentração naquela nossa força de trabalho naquilo que nós entendemos que seja necessário. Ou seja, nós observamos lá no sistema controle que nós deveríamos, vou compartilhar aqui para vocês entenderem, vocês lembram bem que nós observamos que o nosso maior problema está naqueles processos concluso, ou seja, aqueles processos em tramitação há mais de 5 anos e também aqueles processos aguardando julgamento há mais de 3 anos. Então, nós vamos, olha só, vocês estão vendo aí, e tem também aquelas coisas peculiares, né, de cada unidade judiciária. Olha só, esse cumprimento de sentença critéria, né, olha só, isso aqui é um exemplo de especificidade de cada unidade judiciária. Vou contar para vocês de forma bem rápida, né, a situação desse tipo de processo para vocês entenderem. Olha só, há muitos anos atrás, isso deve fazer mais ou menos uns 15 anos atrás, um sindicato entrou com uma ação para que 800 pessoas fossem beneficiadas ou aposentadas pelo INSS, por idade, né, aquela chamada aposentadoria rural por idade. E aí, o que aconteceu? O sindicato fez uma petição só, né, e, a partir disso, o juiz julgou procedente, foi ao tribunal, né, o tribunal manteve, o TRF manteve a decisão do juiz, e aí esse processo voltou. Esse processo, até eu chegar na comarca, era o seguinte: eles já estavam na fase de execução. Então, o que acontecia? Nessa altura, aquelas 800 pessoas já não eram mais 800, elas já eram 2.200 pessoas. Por quê? Porque muito daquelas pessoas que entraram com essa ação e foram beneficiadas ou julgadas procedente, elas faleceram. E quem está agora executando? Os netos, os filhos, os netos, ou seja, os herdeiros, né? E aí, às vezes, aquele herdeiro de primeiro grau falecia, vinha de segundo grau, ou seja, já vinha os netos daquela pessoa. Então, aquilo foi crescendo, foi aumentando, de maneira que eu falei, não, para tudo, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um processo de execução para
para cada beneficiário. Ou seja, para cada pessoa que foi beneficiada, vai ter uma execução própria. Por quê? Porque aí eu consigo acabar com esse processo. Porque imagina vocês um processo só, onde nós temos mais 2.200 credores. Quando eu, juiz, despachava para expedir um RPV, entre esse caminho do processo para o gabinete para a escrivania, ida e volta, já tinha ali 50 petições, tanto do advogado dos credores, quanto do INSS, ou seja, um estava pedindo a expedição de RPV, apresentando o cálculo, e outras petições impugnando o cálculo, enfim, outros pedindo já a liberação de alvará. Então, assim, era impossível trabalhar esse processo. Aí foi um dos problemas que eu identifiquei na comarca, né? Na unidade judiciária, aliás. Aí o que aconteceu? Fui trabalhar isso. E por que Quitéria, né? Quitéria é a primeira beneficiária lá no processo, e aí a gente, olha só a sintonia, aí a gente pega, eles me mandam, a escrivania já me manda, cumprimento de sentença, Quitéria, prioridade 100. Ou seja, a escrivania já me manda naquele classificador que o gabinete vai receber e trabalhar, ele vai devolver no mesmo classificador. Né? A mesma coisa acontece, né, quando eu falo CGJ, Corregedoria Geral de Justiça, em tramitação há mais de 5 anos, prioridade 100. Então, olha só, a escrivania já me manda no classificador em que eu vou trabalhar o processo e devolver para ela. Para quê? Para que ela saiba, né, para que ela saiba qual classificador a gente vai trabalhar, conversar a mesma língua, para que esses processos não se percam dentro do universo dos demais. A mesma coisa nós temos aqui, aguardando julgamento há mais de 3 anos, que é onde eu estou concentrando a minha força de trabalho também para resolver os problemas. Olha só. Então, isso aqui, né, quando eu vou lá para as minutas, aqui já está pré-analisado. Lembra lá da quitéria que a escrivania me encaminhou? Porque, olha só, quando eu pego aqui, não analisadas, são os processos em que a escrivania está me mandando. Né? Ele chega dessa forma para mim, na conclusão do gabinete. Quando eu vou lá, na pré-análise, vejam bem, está vendo que eu estou trabalhando o mesmo classificador? Cumprimento de sentença quitéria. Esses aqui já estão minutados. Vocês podem observar que eu tenho alguns assessores específicos para essa mão de obra, certo? Isso é que gerenciamento do gabinete. Nós temos, olha só, aí eu tenho também assessores específicos, às vezes, para trabalhar os da Corregedoria em tramitação há mais de 5 anos. Por que eu coloco CGJ? Porque é o classificador, quando eu abro lá o sistema controle, eu me refiro à Corregedoria. Então, eu busco lá no meu sistema controle, de acordo com o sistema controle da Corregedoria, eu tenho em tramitação vários processos há mais de 5 anos. Tramitação há mais de 5 anos. Então, eu coloco CGJ em tramitação há mais de 5 anos, nós vamos trabalhar ele especificamente. Da mesma forma que eu tenho, aguardando julgamento há mais de 3 anos. Então, vocês vão ver que, basicamente, são os mesmos assessores trabalhando esses processos. Né? Olha, cumprimento de sentença de novo, expedir RPV, quitéria. Né? Olha só, que aqui nós estamos cumprimento de sentença, aqui eu tenho quitéria para expedir RPV. Ou seja, a escrivania verificou que esse processo já estava na condição, no momento de expedir RPV,
Aí ele me manda, concluso dessa forma, e eu devolvo também, despachado, para expedir o RPV. Por quê? Porque já chega na caixa dele dessa forma, nós já vamos economizar trabalho. Nós temos vários classificadores, né, que a gente cria, mas o quê? Tudo isso em consonância com a escrivania, ou seja, a interdependência. Então, é muito importante que os senhores criem essa rotina. Incentive a escrivania, incentive o seu gabinete a trabalhar de forma compartilhada, interdependente, para que vocês possam ter mais sucesso no trabalho de vocês no dia a dia. Porque nós observamos, né, eu já fui servidor, já fui assessor, já trabalhei na escrivania, existe, às vezes, um hiato entre assessoria e escrivania. Alguém quer ser melhor do que o outro. Nós temos que buscar, e essa responsabilidade é nossa, juiz. Né? Porque, às vezes, a gente observa assim, mas eu já vi vários comentários assim, de juiz mesmo. Né? Como eu já vi comentário de assessor falar assim, nossa, mas essa escrivania erra tudo. Aí a gente chega lá na escrivania, nossa, mas essa assessoria desse juiz erra tudo. Né? Nos mandam aqui cumprir atos impossível de cumprir. Outra hora a gente vê lá assim, aqueles despachos mal educados, né, do juiz, que às vezes o assessor que instiga ele também, e dizer assim, cumpra-se conforme determinado. Né? Foi determinado dessa forma e cumpra-se. Gente, não é assim. Nós temos que entender os dois lados. Primeiro, né, que às vezes nós queremos que a escrivania cumpra alguma coisa que ela não tem condições de cumprir, que às vezes nós não sabemos a limitação técnica dela, não digo técnica do servidor, mas a limitação técnica dos próprios sistemas que ela executa. Então, nós temos que nós temos que nos inteirarmos desses problemas. E é interessante, é preciso também que a escrivania se intere, né, das dificuldades, às vezes, do gabinete. E leve para ele, eu acho que não é vergonha nenhuma, não é desmerecimento nenhum essa integração, né, de escrivania e assessoria, que ninguém queira suplantar ou ser melhor do que ninguém, do que o outro, porque essa interdependência, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento que vai fazer a sua unidade judiciária ser melhor. Assim como acredito que as nossas trocas de experiências aqui também que nos vai fazer melhor para o nosso trabalho. Às vezes eu trago aqui esse meu fluxo de trabalho, essa forma que eu trabalho, mas às vezes amanhã ou depois um colega vem e me diga que descobriu uma forma melhor e que pode me ajudar. E temos que estar aberto a isso. Então, dito isso, espero que tenha colaborado inicialmente com vocês e prosseguiremos com o nosso curso com outros módulos, trazendo para vocês aqui esse nosso preâmbulo, essa nossa primeira conversa. Tá bom? Muito obrigado a todos e vamos, primeira coisa, diagnosticar a nossa unidade judiciária, trabalhar com uma interdependência entre escrivania e gabinete e sempre buscar a sanar e resolver as metas impostas a nós pelo CNJ e pela Corregedoria, mas principalmente não perder de vista o foco da melhor prestação judicial à coletividade. Obrigado.